Opa, tudo bem? Vamos estar resolvendo aqui dois exercícios de resistência dos materiais, tá? Sobre flambagem. Já fizemos um, agora é o segundo e o terceiro exercício sobre flambagem de resistência dos materiais, tá? Sou o professor Leonardo, eu auxilio os alunos aí em resolução de provas ao vivo, entrega de listas, entrega de trabalhos de faculdade, tá? Então, quem quiser interessado aí em obter uma ajuda aí durante a sua prova, entrar em contato aí. O valor da prova é R$ 150, tá? Tem que pedir com antecedência, tá? Deixar reservado o horário e o dia da prova. Trabalhos também, tem que pedir com antecedência, tá? O preço desses trabalhos aqui eu faço orçamento na hora. Quem quiser também aulas online particulares, o valor é R$ 100 a hora, tá? Então tem aqui meu telefone de contato para quem quiser, só mandar mensagem para mim, tá? Trabalhamos com todas as matérias de exatas: física, matemática, cálculo, resistência dos materiais, elétrica em geral. Então vamos ao primeiro exercício aqui, né? A coluna é composta por um elemento estrutural rígido preso por um pino na base e acoplado a uma mola no topo. Se a mola não estiver esticada, quando a coluna estiver em posição vertical, determine a carga crítica que pode ser aplicada à coluna. Então a gente tem uma coluna rígida, né? O que significa rígida? Sempre vai permanecer reta, ela não tem nenhuma elasticidade, tá? A única elasticidade desse sistema vem da mola. A mola ela pode comprimir ou, né, ou esticar. E ela está no topo, né? Uma carga aplicada aqui. E a partir de carga, esse sistema ele torna-se instável e a barra começa a declinar para os lados, né? Então como é que vai funcionar isso? Ó? Uma barra ela é totalmente rígida. O único método de flambagem possível é através da deflexão da mola, né? Então a flambagem ela começa a acontecer quando essa carga aqui começa a deslocar esse ponto para os lados, né? Então deslocou só um pouquinho para o lado, já ocorreu uma flambagem, ok? E vamos considerar como já aconteceu uma flambagem. Vamos pegar aqui então uma reta de referência aqui, né? Uma vertical. Vai ser uma reta de referência e aí vamos imaginar que a barra sofreu flambagem. Então, se ela sofreu flambagem, ela vai permanecer reta, mas inclinada. E aí a mola ela sofreu uma inclinação. A mola, na verdade, ela sofreu uma deflexão, né? Ela ficou esticada. Temos aqui a carga P aplicada, né? A carga P, ela já resultou na flambagem, já ocorreu a flambagem, né? Legal? Como é que vai funcionar? Vamos ter aqui uma inclinação θ, né? Aqui. Vamos considerar que é um ângulo pequeno, tá? Uma flambagem. Essa carga aqui, ela não é gigantesca. Ela é só grande o suficiente para já ocorrer a flambagem. Então, a flambagem que ocorreu, mas ainda é pequena. Né? Esse ângulo ainda é pequeno, ok? Vai ocorrer um deslocamento do ponto B aqui, né? Esse deslocamento, ó, do ponto de equilíbrio até a extensão máxima aqui. Vou chamar de deslocamento de X. Ok? E a minha mola vai exercer uma força contrária de restauração, querendo retornar minha viga para a posição inicial. Uma força elástica aqui, eu vou chamar de Fe. Ok? Temos também reações no apoio aqui, né? Vai surgir uma reação vertical aqui, uma reação que eu vou chamar de Ry. Uma reação horizontal que eu vou chamar de Rx. Então esse aqui são as forças que surgem nesse sistema aqui, ok? A força aplicada, ela é grande o suficiente para causar a flambagem. Vai surgir a força elástica de restauração e as forças de apoio aqui no pino, tá? Vamos considerar que o meu sistema está em equilíbrio. Então aqui eu vou chamar de ponto A. Se está em equilíbrio,
eu posso dizer que o momento das forças em relação ao ponto A é zero, que está em equilíbrio. Ó. Então, o somatório de momentos em torno de qualquer ponto, escolhi o ponto A, tem que ser zero. Por que eu escolhi o ponto A? Porque ao fazer essa conta no ponto A, eu já elimino essas duas forças, porque elas já estão aplicadas no ponto A. Elas não podem fazer a barra girar, né, no ponto A. Então, elas não vão aparecer nessa conta aqui. Ó. O que vai aparecer? O momento da força P, que é dada por P, vezes a distância, né? Ah, esqueci de dizer também que aqui a barra tem comprimento L, né? O momento dessa força em relação ao ponto A é a carga vezes a distância até a linha do ponto A. Ó. Força vertical, distância horizontal. Então é P vezes X. É o momento da força P. A força elástica vai tender a girar ao contrário. Então se essa força P faz girar para cá, a força Fe faria girar ao contrário. Então o momento é negativo, menos a força elástica, tá? Vezes a distância que ela está aplicada, que é essa distância aqui que eu vou chamar de Y. Fe vezes Y igual a zero. Usando um pouquinho de geometria aqui, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a distância x ela pode ser dada como? Esse aqui é o teu triângulo retângulo, seno L é a hipotenusa, e x está oposto ao ângulo θ, então x é igual a L vezes seno θ. É geometria essa parte. E y, mesma coisa. Ó. O y está aqui também. Ó. Ele é adjacente ao ângulo. Portanto, ele é dado por L vezes cosseno θ. Temos também a fórmula da força elástica. Ó. A força elástica é dada por K vezes a deformação da mola, que é X. Então vamos continuar aqui a nossa conta. Então vamos ter P vezes X, que é L, vezes seno θ. Espera aí, melhorar isso aqui um pouquinho. Seno θ. Esse termo negativo eu vou passar para o outro lado, então ele vai ficar positivo, ó, igual a força elástica, que é K, vezes X, que é L, seno θ, vezes Y, que é L, cosseno θ. Opa! Aí, vale lembrar agora, ó, que para valores de ângulo pequeno, lembra que a gente está trabalhando num limite aqui, ó, em que a flambagem acabou de acontecer. Então essa carga aqui ela ainda não é gigantesca. É só o suficiente para gerar um pequeno ângulo. Então, um ângulo pequeno, a aproximação diz que seno de um ângulo pequeno é aproximadamente o próprio ângulo. E o cosseno de um ângulo pequeno, aproximadamente 1 para ângulos pequenos, né? Ao aplicar isso nessa fórmula de cima, ó, eu vou precisar só da parte de baixo aqui, ó. A parte de cima, ó, já poderia ter cortado, porque aqui aparece seno de θ e aqui também aparece seno de θ. Ó. Poderia ter cortado já. Assim como esse L desse lado pode cancelar com esse L. O que sobraria seria P desse lado, que é a carga crítica que eu quero, igual a K vezes L vezes cosseno θ. Só que cosseno θ para ângulo pequeno é aproximadamente 1. Então fica K vezes L vezes 1. Que é simplesmente que a carga crítica é igual a K vezes L. E essa seria a resposta da questão 2 aqui. Essa aqui, questão 2. A carga crítica é K vezes L. Só para relembrar rapidinho, no exercício anterior, no exercício 1 do outro vídeo, a mola estava aqui, ó.
no meio. E o resultado tinha dado quanto? A mola no meio. Tinha dado K vezes L sobre 4. Né? Agora, com a mola aqui em cima, o resultado deu K vezes L. Então, tem essa diferença que não é meio intuitiva, né? Quando a mola está em cima, a carga crítica é K vezes L. Quando a mola está no meio, a carga crítica é 1/4. Ó. Então, colocar a mola no meio é mais instável, né? O sistema ele pode flambar mais fácil, porque é uma carga menor. Então é mais aconselhado colocar mola aqui, né? Dá mais estabilidade. Finalizado o primeiro exercício aqui, vamos para o próximo aqui, ó. Que é esse 13.3. Vou arrastar ele para cá. Vamos lá. Terceiro exercício. Uma coluna de aço A36 tem comprimento de 4 metros e está presa por pinos em ambas as extremidades. Se a área da seção transversal tiver as dimensões mostradas na figura, determine a carga crítica. Uma primeira coisa aqui. No exercício anterior, a coluna era rígida. A única coisa elástica era a mola. Agora a coluna é uma coluna mais real, né? É uma coluna de aço. Então ela não é rígida, ela tem elasticidade, porque o aço ele se dobra, né? E essa elasticidade do aço a gente vai representar por um parâmetro E, que se chama módulo de elasticidade. Cada material tem o seu, né? Módulo de elasticidade. Para o aço, é aproximadamente 200, às vezes 207, né? Vamos arredondar para 200. É um valor aproximadamente bom, ó. 200 gigapascal. É aproximadamente um módulo de elasticidade do aço. Ah, mas tem vários tipos de aço, né? Tem aço com mais carbono, com menos carbono, com tratamento térmico, sem tratamento térmico. Não faz diferença, tá? O módulo de elasticidade não depende desses tratamentos aí. Ok? Outra coisa, minha coluna ela tá fixa com pino nas extremidades. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer um sistema de referência aqui. Aí eu tenho a minha coluna aqui, né? Vou vir para baixo aqui. Ela está apoiada dessa seguinte forma. Ó. É um pino aqui. Tem uma rigidez maior, né? Aqui também. Um pininho aqui. Aqui tem um apoiozinho mais rígido no chão. Mas a coluna em si está apoiada por pinos. O que significa pinos? Significa que ela é livre para girar nas extremidades. Ou seja, ela pode girar assim, ó. Digamos que a minha coluna, ó, ela pode girar da seguinte forma, ó. Para simplificar mais, eu vou deixar assim. Ela pode girar nesse eixo aqui, ó. Digamos que esse aqui seja o eixo X. Esse aqui seja o eixo Y. Se ela girar no eixo X aqui, ó, vai acontecer algo nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Ela girou em torno do eixo X aqui. Então é um giro mais ou menos assim. Fez ela se entortar da seguinte forma, em torno de X. Poderia ser em torno de Y também, né? Então tem que pensar em todas essas possibilidades aqui, ó. Vou pensar se agora aqui X e Y. Então um giro, ela está aqui em cima, minha coluna, e um giro em torno de Y, esse eixo aqui. Um giro, por exemplo, nesse sentido. Faria ela se entortar da seguinte forma. Estou exagerando, né? Algo mais ou menos. Esse ficou muito bem desenhado, né? Um giro assim em torno de Y. O que, 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 que,
ficaria como se essa aresta fizesse isso, essa aresta fizesse isso, essa aqui fizesse isso, né? Um giro em torno de y, né? Como é que eu diferencio esses dois casos? Eu tenho que levar em conta todos? Sim, tem que levar em conta os dois casos, nos giro nos dois eixos, tá? Ele pode girar num eixo ou ela pode girar no outro. E essa carga, né, pode ser diferente nos dois eixos, ó. Então eu aplico uma carga aqui. Vai comprimir. Dependendo da configuração, pode correr uma flambagem em cada eixo com carga diferente. O que determina isso é a geometria da seção, ó, tá? Aí vamos reparar na seção agora, ó. A minha seção, ela é totalmente simétrica, tá vendo? Chamando aqui de eixo X e aqui de eixo Y. Repara que tem uma simetria grande aqui, ó. Logo, isso significa que nenhum dos eixos tem mais resistência. A resistência será idêntica para ambos os eixos, a giro, né? Ambos têm a mesma resistência a giro. Portanto, não vai ter diferença desse caso para esse, tá? Porque a resistência para girar em X é idêntica à resistência para girar em Y. Como é que a gente mede essa resistência? Ó? Pelo momento de inércia. Ó. Aqui seria o momento de inércia em torno do eixo X. E aqui seria o momento de inércia em torno do eixo Y. Como a seção é totalmente idêntica, a resistência dos dois eixos a giro é idêntica, não vai ter esse problema. Claro que se uma dessas medidas fosse diferente, por exemplo, se aqui fosse 20, o resto tudo igual, já deixaria de ser simétrica, né? E aí um dos eixos seria mais resistente que o outro, tá? Mas não é o caso aqui. Portanto, eu só preciso calcular o momento de inércia de um eixo que vai ser idêntico ao do outro. Como é que eu faço isso? Vou pegar minha figura, eu vou separar ela da seguinte forma. Tá aqui. A altura, ó, 25 mais 25, 50 mais 10, 60. Então tem 60 de altura. Né? Aqui ela tem 60 de altura. Total. Cada pedacinho desse aqui tem 10 de altura. Aí aqui eu tenho 10 nessa base. E aqui tem um 25 nessa base aqui. Também é 25. E aí o momento de inércia, ó, uma seção retangular é dada pela, vamos dizer, base, né? Vezes a altura ao cubo sobre 12. Tem que fazer a somatória dos momentos de inércia de todas as seções. Contribuem para isso. Mais a somatória da área, cada figura, vezes a distância, né? Do centroide da figura para o centroide de cada figura individual. Ok? O meu centroide está aqui, ó. Aqui é o centroide, tá vendo? É nesse nível aqui. E é o mesmo nível de centroide para todas as figuras, ó. Aqui, a figura do meio, o centroide está aqui, em cima dessa linha vermelha. Nesse retângulo pequeno, o centroide também está aqui em cima da linha vermelha. Esse aqui também está em cima, ó. Portanto, não existe distância aqui, ó. Eles não estão distantes, ó, do centroide, eles estão em cima. Essa distância é zero, ó. Essa distância aqui do centroide total para o centroide de cada figura é zero. Tem um errinho aqui, né? Aqui era o quadrado. Não faz diferença porque vai anular de qualquer jeito. Então vamos lá. Momento de inércia é igual. Essa aqui primeiro, a base 10, altura 60. Então eu tenho 10 vezes 60 ao cubo sobre 12. Mais nas outras duas figuras, ó. A base é 25 vezes a altura 10 ao cubo sobre 12. Mais o de uma outra figura idêntica. Como é idêntica, eu posso multiplicar por 2, então.
E aí eu tenho que fazer essa conta, né? Eu vou fazer na minha calculadora aqui, celular, rapidinho. Vamos ver aqui, 10 vezes 60 elevado a 3. Mais 2 vezes 25 vezes 10 elevado a 3, tudo dividido por 12. Está dando notação científica 1,842 em 3 casas decimais vezes 10 elevado a 4. Aqui em milímetros a quarta. Desculpa, não é 10 elevado a 4, tá? É 10 elevado a 5 aqui. Legal. E a resistência dos dois eixos aqui, os dois momentos de inércia tem esse valor. Logo a carga crítica eu calculo da seguinte forma, ó. Pi ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido por uma constante K, depende dos apoios, vezes o comprimento ao quadrado. Meus apoios aqui, ó, são pino e pino. Quando é pino e pino, aquela constante K vale 1. Então, vai ter exercícios que a constante vai ser diferente. Por quê? Porque os apoios serão diferentes, né? Mas nesse caso aqui, K vai valer 1. Então, tem π quadrado vezes 200, que é o E, vezes o I, que é 1,842, vezes 10 elevado a 5, dividido por meu K, que é 1, vezes o comprimento L. O comprimento L, na minha viga, é de 4 metros, tá? Aqui, antes de colocar o 4, ó, é interessante fazer o seguinte. Análise dimensional. O π não tem dimensão. O E é o módulo de elasticidade, que é gigapascal, que equivale a kilonewton por fazer assim, kilonewton por milímetro ao quadrado. Aí eu estou multiplicando pelo I, que é milímetro a quarta. Falta dividir pelo comprimento L, que é 4 metros. Se eu colocar 4 metros, ó, vai aparecer metro ao quadrado aqui, ó, porque tá L ao quadrado. Mas se eu colocar em milímetros, ó, eu coloco 4 metros em milímetro é 4.000. Então, 4.000 aqui ao quadrado. Em milímetros, aí vai aparecer aqui milímetros. E para que fazer isso? Que aí já cancela as unidades, ó, milímetro ao quadrado com milímetro ao quadrado, cancela com milímetro à quarta. E a resposta já me dá em kilonewton, a carga crítica. Eu vou fazer essa conta agora, ó. Então eu tenho π ao quadrado vezes 200 vezes 1,842 vezes 10 elevado a 5 dividido por 1 ao quadrado e dividido por 4.000 ao quadrado. Está me dando 22,73 com duas casas decimais. Então essa é a carga crítica que vai fazer aquela coluna sofrer flambagem. Ela vai entortar. Ela é simétrica, né? Eu não sei para que lado ela vai entortar. Ela pode entortar em torno do eixo X, ela pode entortar em torno do eixo Y. Não tem diferença, tanto faz, tá?
Não tem como prever aqui, porque a resistência dos dois eixos é igual. Mas ela vai entortar para algum lado se a carga ultrapassar esse valor, tá? E, bom, é isso. Finalizando aqui mais um exercício, tá? Mais 2 exercícios, né? Espero que tenha entendido aí. Vou ficando por aqui mesmo. E novamente aí, se tiver algum interesse aí, quer ter alguma ajuda na resolução de algum trabalho aí, entregar alguma lista, né? Ou quiser um auxílio aí de prova, de qualquer matéria, só entrar em contato aí mandando mensagem, tá bom? Eu agradeço aí e até mais.